Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre por que as crianças ficam um pouquinho mais manhosas quando a gente aplica um limite. Olá, meu nome é Daniela e esse foi um pedido de algumas mães que me escreveram perguntando o que acontece quando a gente muda a nossa postura e as crianças recebem mais limites, mas elas ficam um pouquinho mais manhosas. Essa é uma resposta natural das crianças, porque na verdade quando a gente começa a aplicar um limite diferente, a gente começa a mudar a nossa postura enquanto educadores, as crianças respondem com mais manha, com mais dengo, com mais choro, porque a tentativa das crianças é de manter as coisas como elas estavam antes. Então, obviamente, quando a gente faz essa primeira mudança, a resposta das crianças é de mais choro, de mais resistência. Então, quando a gente vai mudar um hábito, se a gente pudesse pensar, a gente vai iniciar uma atividade física, o início dessa atividade física é um excesso de preguiça. É muito difícil o começo. Depois que a gente passa por esse início, a gente se acostuma, o corpo se acostuma e aquilo vai virando um hábito, aquilo vai ficando gostoso de ser feito. Nessa mudança de hábito das crianças, então a hora que a gente começa a impor um limite diferente, a funcionar de uma maneira diferente, com determinados comportamentos que funcionavam, com birra, com se jogar no chão, por exemplo, a criança, ela insiste em funcionar daquela mesma maneira para conseguir aquele mesmo resultado. Vou dar um exemplo. Eu sempre me joguei no chão, eu sempre chorei muito para conseguir comer aquele doce. E em uma hora eu sempre consegui comer aquele doce. De repente a minha mãe, assistindo os vídeos da Dani, começa a funcionar de outra maneira. Ela não me dá mais o chocolate quando eu choro. Ela faz com que eu pare de chorar, fale o que eu quero, almoce todo o almoço, toda a comida, perdão. E aí depois disso ela me dá o chocolate no final de semana. Até eu entender esse novo funcionamento, eu vou, no início disso, tentar aquele chocolate todos os dias. Depois de aproximadamente uns 5 dias chorando, sem o chocolate, durante a semana, depois de muito choro, e minha mãe não me dando aquele chocolate, eu vou falar, uau, não tem jeito mesmo, minha mãe não vai me dar o chocolate desse jeito. E aí eu paro, porque eu vi que desse jeito não é mais eficiente, e aí eu entro no novo funcionamento. Então essa tentativa de manter as coisas como estavam antes é uma resposta natural da criança, natural na verdade de todos nós que sempre conseguimos as coisas de determinada forma. Por isso que essa resistência sempre existe quando a gente vai mudar alguma coisa com os nossos filhos. Eu sempre coloquei meu filho para dormir e sempre deitei junto com ele. Na hora que eu mudo essa regra, que a gente combina que a partir de hoje eu não vou mais deitar junto e que eu vou sentar do lado dele, mas que eu não vou mais ficar fazendo cafuné, ele vai chorar, ele vai pôr a mão, ele vai pedir que eu ponha a mão. Essa transição vai vir com choro, vai vir com manha, vai vir com um escândalo muitas vezes, com birra, até que essa criança entenda que não vai ter mesmo eu deitar na cama mais, não vai ter mesmo eu ficar fazendo cafuné. E aí essa transição se completa e essa criança embarca de novo nesse novo funcionamento. Por que que esse momento ele é difícil? Porque a gente está implementando um novo jeito e a criança, acostumada ao jeito antigo, permanece ainda no jeito antigo, tentando fazer com que ele se mantenha. Obviamente, ela ainda não sabe que o novo jeito vai ficar bom. Obviamente, a gente ainda não sabe que o novo jeito vai ficar bom. Por isso, a gente precisa estar numa postura muito clara para nós de que isso é uma transição, de que vai passar e com muita tranquilidade e acolhimento para saber que esse é um processo natural de resposta da criança, de quem não está entendendo muito o que está acontecendo naquele momento, mas sabendo que o próximo passo é a gente viver de um jeito mais tranquilo. Ou seja, a gente ter uma alimentação mais saudável ou o sono ficar melhor, porque a hora que essa criança não precisa do cafuné para dormir, se ela tiver esse momento no meio da noite onde ela acorda naturalmente, ela não vai precisar
acordar e ir até a sua cama para precisar do cafuné ou do seu corpo quentinho para adormecer novamente. Ela vai virar para o lado e vai dormir. Então, todo esse processo onde a gente faz esses ajustes naturais na vida da educação dos nossos filhos, são ajustes necessários, são ajustes importantes, mas ajustes que pedem de nós essa insistência e pedem de nós a nossa calma, tranquilidade e a certeza de que a gente está indo para um lugar melhor. Porque as crianças precisam disso, da nossa certeza e da nossa tranquilidade, porque elas ainda não sabem. Então, turma, calma, o choro vai vir mesmo, é assim mesmo, mas ele passa. E a hora que ele passar, a gente vai conquistar um novo patamar de relacionamento naquele assunto que você precisou caminhar com seu filho. Vamos em frente que vale a pena. E a gente pode construir um ambiente muito melhor dentro da nossa casa. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.